Você já parou para pensar nas palavras que usa todos os dias? Elas são mais do que simples ferramentas de comunicação. As palavras são como cápsulas do tempo, carregando histórias do passado, ecos de eras antigas e tradições que moldaram nossa sociedade. Elas nos conectam à história, à cultura e até mesmo às nossas próprias emoções. Cada palavra que falamos tem uma história rica e profunda. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante, explorando as origens surpreendentes de algumas palavras comuns. Vamos descobrir como essas palavras evoluíram ao longo do tempo, igualzinho a um bom vinho envelhecido. Assim como uma novela das 9 nos prende do começo ao fim, a etimologia, o estudo da origem das palavras, revela as histórias ocultas por trás da linguagem que falamos. É uma viagem através do tempo e do espaço, tipo um carnaval fora de época. É como descascar as camadas de uma cebola, descobrindo fatos fascinantes e conexões que nunca soubemos que existiam. Cada camada revela um novo aspecto da nossa história linguística, como um bom samba que te conquista aos poucos. Prepare-se para se surpreender ao mergulharmos no mundo intrigante das palavras e descobrir quanta história e cultura estão presentes em cada sílaba que pronunciamos. Cada palavra é um tesouro esperando para ser descoberto, como um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Vamos desvendar esses mistérios linguísticos juntos? Acompanhe-nos nesta jornada e veja como as palavras que usamos todos os dias têm histórias incríveis para contar, igualzinho aquele seu amigo que adora contar causos. Vamos começar nossa jornada com uma palavra que usamos quase todos os dias. Adeus. É uma palavra que marca o fim de um encontro, um momento de separação. Mas você já se perguntou de onde ela vem? É como descobrir o ingrediente secreto do brigadeiro da vovó. Você pode se surpreender ao saber que esta despedida aparentemente simples esconde um significado mais profundo. Não é apenas uma palavra de despedida, mas uma expressão carregada de história e cultura, como um pão de queijo quentinho saindo do forno. Adeus se originou da frase "Deus esteja contigo", uma bênção usada no passado. Era uma forma de desejar proteção divina à pessoa que estava partindo, tipo um abraço apertado antes de uma viagem longa. Com o tempo, ela se transformou no adeus mais curto e comum que conhecemos hoje. Essa evolução mostra como a linguagem pode se adaptar e simplificar ao longo dos séculos, como o jeitinho brasileiro de dar um nó no problema. Outra joia linguística é a palavra salário. Assim como o adeus, ela tem uma origem fascinante que remonta a tempos antigos, uma verdadeira viagem no tempo. Este termo, frequentemente associado à nossa renda arduamente conquistada, tem um passado surpreendentemente salgado. A palavra salário vem do latim salarium, que se referia ao subsídio de sal dado aos soldados romanos. Era como se o sal fosse o 13º salário da época. Ele se origina da palavra latina salarium, que se referia ao subsídio de sal dado aos soldados romanos. O sal era um bem precioso na época, essencial para a preservação de alimentos e outras necessidades, tão importante quanto um cafezinho pela manhã. Imagine só, seu salário tem uma conexão com os antigos soldados romanos. É incrível pensar que algo tão cotidiano hoje em dia tem raízes tão profundas na história. É como descobrir que sua família tem um antepassado famoso. Esses exemplos destacam como as palavras podem evoluir ao longo do tempo, com seus significados mudando e se transformando junto com a história, como o Rio de Janeiro, que não tem mais bondinho. A linguagem é viva e está em constante mudança, assim como o Brasil. Cada palavra carrega uma história, uma lembrança do passado, embutida em nossa linguagem cotidiana. Ao entendermos essas origens, ganhamos uma nova apreciação pelo poder e pela beleza das palavras que usamos todos os dias, como apreciar um bom churrasco com os amigos. Nossa próxima parada nos leva à mesa de jantar,
onde a palavra garfo nos aguarda. Este utensílio, que usamos diariamente, tem uma história rica e intrigante que poucos conhecem. É de dar água na boca. Este utensílio, essencial para desfrutar de uma refeição deliciosa, tem um passado envolto em superstição. Desde os tempos antigos, o garfo não era apenas um objeto de uso cotidiano, mas também um símbolo carregado de significados ocultos, como um amuleto da sorte. A palavra garfo vem do latim furca, que significava forcado. Este termo latino nos leva a refletir sobre como os objetos simples podem ter origens complexas e histórias fascinantes. É como desvendar os mistérios das pirâmides do Egito. Nos tempos antigos, os garfos eram associados ao diabo devido à sua forma pontiaguda, e as pessoas temiam usá-los. Acreditava-se que usar um garfo poderia atrair má sorte, ou até mesmo espíritos malignos, como abrir um guarda-chuva dentro de casa. Saindo da mesa de jantar para o reino celestial, a palavra lunático oferece outro exemplo fascinante. Este termo, que hoje usamos para descrever alguém considerado louco, tem uma origem igualmente interessante, como a lenda do boitatá. Este termo, usado para descrever alguém considerado louco, origina-se da palavra latina luna, que significa lua. A conexão entre a lua e a loucura é um reflexo das crenças antigas sobre a influência celestial no comportamento humano. É como acreditar que o signo do zodíaco influencia a personalidade. As civilizações antigas acreditavam que as fases da lua influenciavam o comportamento humano, levando à associação entre a lua e a loucura. Esta crença era tão forte que até mesmo tratamentos e diagnósticos médicos eram influenciados pelas fases lunares. É como a crença no poder da lua cheia. Essas palavras nos lembram que a linguagem está em constante evolução, refletindo as mudanças de crenças e percepções culturais ao longo da história. Cada termo carrega consigo um pedaço da nossa herança cultural, mostrando como nossas palavras e significados se transformam com o tempo. É como o Brasil, um país com tanta história para contar. Agora, vamos explorar a beleza da língua portuguesa, rica e cheia de nuances como um bom café da roça. Saudade, uma palavra frequentemente descrita como intraduzível, incorpora uma mistura complexa de saudade, nostalgia e melancolia. É como tentar explicar o sabor do guaraná para um estrangeiro. Este termo exclusivamente português captura um estado emocional profundo, um anseio por alguém ou algo perdido ou inatingível, como a vontade de voltar no tempo e reviver momentos especiais. A saudade está profundamente enraizada na cultura portuguesa, refletida na música, na literatura e nas conversas cotidianas. É como o samba, o carnaval, a feijoada. Está no nosso DNA. Ela fala a alma portuguesa, um sentimento agridoce que ressoa com qualquer pessoa que já experimentou a dor de sentir falta de algo ou alguém querido, como a saudade de casa quando estamos longe. Esta palavra exemplifica como a linguagem reflete nuances e emoções culturais, moldando a forma como percebemos e expressamos nosso mundo. É a prova de que a língua portuguesa é rica e profunda como o nosso país. Seção 5. O curioso caso do abacate e outras etimologias alimentares. Nossa jornada culinária continua com o abacate, uma fruta apreciada em todo o mundo por sua textura cremosa e valor nutricional. É de dar água na boca. Esta palavra, no entanto, tem uma origem bastante inesperada. Prepare-se para se surpreender. Abacate vem da palavra náhuatl ahuacatl, que, acredite ou não, significa testículo. É isso mesmo que você ouviu. Este nome peculiar refere-se à forma do abacate e como ele pende em pares na árvore. Os antigos astecas eram bastante observadores, não é mesmo? Palavras relacionadas à comida frequentemente revelam percepções fascinantes sobre história e cultura. É como folhear um álbum de família antigo
e descobrir costumes curiosos. Elas contam histórias de comércio, migração e a evolução das tradições culinárias. É como provar um prato típico de outro país e sentir um pouco da sua cultura. Cada mordida se torna uma viagem no tempo, conectando-nos às pessoas e lugares por trás da comida que comemos. É como se cada ingrediente tivesse uma história para contar. Seção 6. Palavras que viajam através do tempo. Empréstimos linguísticos e suas histórias. É como um intercâmbio cultural, mas para as palavras. As línguas estão constantemente interagindo, tomando emprestadas palavras e frases umas das outras, enriquecendo seu vocabulário e refletindo o intercâmbio cultural. É como misturar temperos de diferentes regiões do mundo para criar um novo sabor. Essas palavras emprestadas, conhecidas como empréstimos linguísticos, fornecem um vislumbre das conexões históricas e influências entre diferentes culturas. É como encontrar um pedacinho da Itália no coração de São Paulo. Por exemplo, a palavra portuguesa alface vem do árabe alcaz, destacando a influência árabe na Península Ibérica durante seu domínio. É como um legado cultural que atravessou séculos. Da mesma forma, a palavra chocolate, em muitas línguas, incluindo o português, origina-se da palavra náhuatl chocolato, demonstrando o impacto das culturas mesoamericanas no mundo. É como um presente cultural que adoça a vida de muita gente. Esses empréstimos linguísticos servem como pontes, conectando-nos a diferentes culturas e nos lembrando da interconexão da história humana. É como se as palavras nos unissem em uma grande roda de conversa global. Seção 7. Desenterrando as raízes. Sua vez de compartilhar. Vamos cavar fundo nesse universo das palavras. Agora é sua vez de participar da exploração. Solte o linguista que existe em você. Você tem uma palavra favorita com uma origem surpreendente? Compartilhe conosco. Compartilhe suas descobertas linguísticas nos comentários abaixo. Vamos criar um dicionário de curiosidades etimológicas juntos. Vamos descobrir as histórias ocultas por trás das palavras que usamos todos os dias, como verdadeiros detetives da linguagem, e celebrar a beleza e a diversidade da linguagem. Afinal, o português é um idioma cheio de cores, sabores e sonoridades. Seção 8. Vamos manter a conversa rolando. Afinal, com um bom bate-papo a gente sempre aprende algo novo. A linguagem é uma entidade viva e vibrante, constantemente evoluindo e nos surpreendendo com suas profundezas ocultas. É como o rio Amazonas, um rio de palavras que nunca para de correr. Ao compreendermos as origens das palavras, ganhamos uma apreciação mais profunda pela riqueza e complexidade da comunicação humana. É como saborear um bom vinho, apreciando cada nuance e aroma. Vamos continuar esta jornada fascinante juntos. A aventura pelo mundo das palavras está apenas começando. Compartilhe seus pensamentos, perguntas e descobertas de palavras nos comentários. Vamos construir juntos um espaço de troca e aprendizado sobre a nossa língua. Seção 9. Junte-se à comunidade amante das palavras. Aqui a gente fala a língua do Brasil. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no meu canal para mais aventuras linguísticas. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos explorar o mundo das palavras juntos e celebrar a magia da linguagem. Afinal, o português é um idioma cheio de encantos e surpresas. Juntos, vamos desvendar os mistérios da linguagem, uma palavra de cada vez. Prepare-se para mergulhar de cabeça nesse universo fascinante.